prontinha pra ir pra Noruega. Yes! Sabe aquele jogo de videogame Enduro? Não é da época de vocês não, né? Mas é da minha. Então, eu tô me sentindo naquele joguinho lá. Aqui tem 2 aeroportos. Tem esse e tem o Chopin. O Chopin é como se fosse o nosso de Guarulhos e esse daqui é como se fosse o nosso Congonhas. Esse é meu primeiro voo em um ano praticamente. Desde que eu cheguei aqui na Polônia eu não voei mais. E a gente está indo para Oslo, na Noruega, para passar 3 dias lá. E aqui foi bem tranquilo até. Falaram para chegar com 2 horas de antecedência, 2 horas e meia, aliás. E só olharam nossos certificados da vacina, conferiram as passagens e já fomos direto pro raio-x. Foi super tranquilo. O momento da piada de tiozão. Quer tomar uma vodka para ficar de boa? É essa aqui que você toma. Olha que amanheceu bonito! Nunca imaginei que o tempo na Noruega fosse melhor do que na Polônia. Eu, hein? E chegamos à Noruega. Aeroporto Torp. Não sei se é assim que se fala, mas esse também é o secundário dele. Não é o internacional. A gente pegou o trem do aeroporto de Torp para o centro de Oslo, só que no vagão do silêncio. Eu nem sabia que isso existia. Se tivesse isso no Brasil, o povo do celular alto e da provocação ao próximo só ia andar a pé, porque passa o guardinha que confere a passagem e convida os barulhentos a se retirar do vagão. Tem também o fato de que eu esperei 23 anos desde a primeira vez que eu me interessei pela Noruega até botar meus pés aqui. E eu lembro que eu tava no 4º ano do ensino médio, porque na minha época tinha o que eles chamavam de médio técnico, né? O profissionalizante. E isso foi no ano de 1900 e o Brasil não foi tetra, sabe? Que deu um bode tão grande da seleção brasileira que eu passei a Copa torcendo pra Noruega. E aí, pra provocar o pessoal da escola que ia de verde e amarelo, eu bordei à mão com lantejoula e miçanga a bandeira da Noruega numa camiseta. E ficava todo mundo chocado, assim, como assim? Você é do contra, tá torcendo contra, blá blá blá. Teve um colega lá da escola que ele curtia black metal na época já, e ele prestou atenção em mim por conta dessa camiseta e veio com umas histórias de me chamar de Valkyria. Ele curtia já black metal, curtia thrash, outras coisas de metal também. A gente começou a falar muito de banda já naquela época, eu já gostava de metal. Hoje eu curto as bandas, tô aqui na Noruega e ele curte Jesus. Um ano depois, mais ou menos, aí também tive um namoradinho lá no Rio que era chegado também em história dos vikings, e por conta dele também comecei a me interessar mais pelo assunto, comecei a ler mais e cheguei a comprar alguns livros sobre mitologia nórdica para ler na época, tinha, sei lá, 19 anos. 2 anos depois, o Therion, que é uma das minhas bandas favoritas, eles lançaram um álbum divino, que até hoje é um dos meus favoritos, chamado The Secret of the Runes, e que conta muito sobre a mitologia nórdica também. Então, né, depois disso veio uma cacetada de banda norueguesa que eu comecei a conhecer, e agora finalmente eu tô ticando a Noruega do meu mapa de viagens. A gente tava desde ontem sem comer. Aí a gente chegou aqui na estação central de Oslo, morrendo de fome. E a gente pensou, cara, é uma cidade muito cara. Vamos comprar alguma coisa aqui que deve ser um pouco mais em conta. Achamos essa pizza aqui. 2 fatias de pizza por 49 coroas, que dá mais ou menos aí 25 zloty, que vai dar mais ou menos aí uns 40 reais. Vou cantar uma música pra vocês. Então é Natal, e o que você fez? Eu vim pra Noruega, que não conhece a Simone. Agora ao ar livre sem máscara, estou aqui tomando uma cervejinha. Peguei ela na prateleira pelo preço mesmo, porque era mais em conta. Tô bem contente de estar aqui, sério, tô muito pinto no lixo hoje, cara. É muito sonho realizado. Tirei de lá. Se não me falha a memória, esse é o Palácio Real. Eu tava com medo de não dar tempo de chegar com luz solar aqui no Parque Vigeland. Deu, sei lá, uns 45, 50 minutos de caminhada lá do centro de Oslo, onde a gente está hospedado.
Eu tô absolutamente apaixonada por esse lugar. E essa estátua aqui me representa. O pezinho de bailarina e olha o cabelo. O vídeo anterior era próprio para crianças. Esse aqui já nem tanto, né? Vamos dizer assim que nós temos aí um obelisco iluminado. E esse parque é aberto, gratuito e tá aqui para quem quiser ver. Ah, eu falei que não era próprio para criança, né? Mas dá uma olhada. Não é próprio para criança brasileira. Gente, tá um vento horrível aqui. Quatro e meia, minha gente, 4h30. A gente tá voltando pro centro. Aqui é a faculdade de Direito. Aqui já é Natal. E ali é o Teatro Nacional. Mas tudo aqui é muito caro. Então, cada coroa importa. É €1 para 10 coroas. Então, calcula aí, sei lá, R$7 para €1, é isso aí que vai dar. E a gente foi no Burger King, porque tava tudo muito caro. E tinha lá sei lá, crispy chicken, whatever, por 30 dinheiros, 30 coroas. Considerar que aqui é 49 um hot dog, vamos comer isso aqui, é o que tem pra hoje, né? Só que quando a gente foi naquela máquina, no Totem, e era 33, não era 30. E aí a gente foi direto no caixa, e no caixa era realmente 30. Então fica a dica aí de economia pra vocês. Se precisarem comer nessas lanchonetes, vão direto no caixa, porque o preço é diferente. E aqui faz diferença. Letícia, um beijo pra você, meu bem. Olha só, achei um negócio que é tua cara, uma loja de discos. E a gente achou a tubaína norueguesa. Aqui na Noruega, se você retornar as garrafas de refrigerante, bebidas em geral, água, latinha de cerveja, o que for que eles cobrarem, como se fosse o casco que a gente tinha aqui no Brasil, e você retorna nas máquinas, você ganha um cupom que você pode doar para Cruz Vermelha, você pode consumir na loja ou você pode simplesmente sacar em dinheiro de volta. E a nerd que habita em mim saúda o nerd aí do outro lado da telinha. Gente, o jogo da Operação do Baby Yoda, olha que coisa mais fofa. E para os fãs de quadrinhos, uma sessão inteira. E meu jogo favorito, Ticket to Ride. Amo esse jogo de paixão. A gente deve ter umas 10 caixas diferentes lá em casa. Olha aqui, eles têm várias também. Tudo em inglês. Não é à toa que até os tiozinhos da terceira idade aqui em Oslo falam inglês. Tira a mão do meu precioso, é isso aí. 8 e pouco da manhã, a gente tá indo procurar um café da manhã barateza. E aí a gente vai pra Holmenkollen. Tem uma pista de esqui, tem um museu de esqui, tem uma vista maravilhosa da cidade. E, além disso, lá perto tem também uma igreja histórica. Por que histórica? Porque ela é antiga? Não tão antiga assim, mas ela foi uma das igrejas queimadas pela galera do black metal no início dos anos 90. Sabe o Varga, aquele cara sem noção? Então, ele, aquela galera lá do Mayhem, sabe? Esse povo aí, Burzum. Eles tacaram fogo em algumas igrejas aqui da Noruega e a gente tá indo pra lá. E dá uma olhada nessa vista. O metrô vem até aqui em cima e segue ainda mais um pouco. E é lindo demais, ainda mais num dia lindo como hoje. São 11 da manhã agora. Eu acho que valeu a pena esperar esses 23 anos para vir para cá. Olha que sorte que eu dei. Que dia sensacional. Nem tá tão frio, gente. Sério, deve estar 4 graus agora. E a sensação térmica não é das piores, porque aqui tá um sol e o sol fica quentinho na pele. Tá muito gostoso. E ali tá o Ski Jump e o Museu do Esqui. Totalmente aberto aqui. A gente veio dali e assim, atravessou a rua, tá aqui. Deve ser mais barato ver as competições aqui no inverno. Tô cansada pra burro, parei na metade. Tô aqui no meio da arquibancada.
e vai até mais em cima, só que daqui não dá pra ver o topo. Faz essas coisas depois de velho cansa, viu? Olha que bonitinho. Troll e trollzinho. Holmenkollen Chapel, capela de Holmenkollen. Ela fica aqui no topo do morro. E tem uma coisa interessante. Gente, dá uma olhada na vista. Oslo tá lá embaixo. A gente tava pensando o seguinte, não foi à toa a escolha dessa igreja quando eles queimaram, porque provavelmente com o fogo deu pra ver da cidade inteira. Gosto de muita coisa do black metal, mas eu acho o Varg e a turminha dele um bando de pau naquele lugar. Mas eu tenho que dizer que o plano deles foi efetivo, né? Se você curte metal, curte a história da música, qualquer coisa relacionada a black metal e vem pra Oslo, tem que passar aqui. É parada obrigatória e é facinho de chegar. Não tem desculpa. Essa é a estação de metrô de Holmenkollen. Você chega aqui com o teu bilhetinho já comprado, porque não tô vendo máquina nenhuma, a gente já comprou o nosso lá no centro. Aí você valida o bilhete. Ó, o metrô tá chegando, deixa eu correr lá. E voltamos pro centro da cidade. Esse aqui é o prédio da prefeitura de Oslo. Aqui são as paredes de dentro desse hall de entrada da prefeitura, com várias obras. Oslo é incrível para quem gosta de arte. É tudo assim, a céu aberto, você chega, olha. E agora eu tô dentro do prédio da prefeitura. É a entrada, é de graça e é lindo, lindo, lindo. Olha esse painel. Daqui a gente tem uma vista boa pro Fjord de Oslo. Aquela aqui em frente. Essa sala é inteirinha decorada e eu tô tendo que gravar com zoom out, senão não dá pra ver nada. Aqui deve ser onde fica a galera da Assembleia, né? O livro que tá pintado na mão dessa pessoa é sobre os direitos humanos. Para quem, assim como eu, só viaja na barateza e vem para Oslo, que é uma cidade caríssima, eu super recomendo a visita aqui na prefeitura. Primeiro porque é lindo, segundo porque tem muita arte, terceiro porque é de graça, quarto tem uma vista incrível de lá de cima e sexto, se precisa de banheiro, vem usar o banheiro aqui que é de graça. É lá no subsolo. E diferente de muitas cidades aqui na Europa, onde você tem que peidar a moeda para pagar a utilização do banheiro, aqui é de graça. Então, estiver pelo centro de Oslo e passar aperto, corre aqui na prefeitura, vê um pouquinho de arte e aproveita para usar a casa do Pedrinho. Então, ali é a prefeitura onde a gente estava. É tanta estátua aqui ao redor, gente, que se eu for ver uma por uma da forma que eu gostaria, eu levaria alguns dias aqui em Oslo. Aqui é o prédio do Prêmio Nobel da Paz e aqui ao redor. E eu tô de novo no meio da linha do tram e eu não quero morrer. Quase aconteceu isso comigo em Berlim, mas fica para um outro dia. Museu Nacional. Aqui é o Porto de Oslo. Camelô em Oslo? Temos. Mas eles vendem outro tipo de coisa. E chegamos aqui na Fortaleza. A gente vai tentar entrar, a gente não sabe nem se dá para entrar de boa, para ver alguma coisa, mas vamos lá. Que chapeuzinho bonito. Eu acho que eu ainda não falei o nome desse lugar, né?
É Aker, Susarker, Schusarker, alguma coisa Aker. Desculpem aí meu norueguês quebradaço. Lindo, che maravilhoso, 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 maravilhoso. 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 You speak Portuguese is like me speaking Norwegian, trying to say the name of this fortress. Fortaleza Akershus, acabei de ler. Não sei se é assim em norueguês, mas foi o melhor que eu consegui fazer. Essa estátua é bem curiosa, a mulher muito maior que o homem. Esse aqui é um museu, provavelmente relacionado à guerra. Mas nós não vamos entrar, primeiro porque estamos sem grana mesmo, segundo porque a gente está indo lá para a ópera e a gente só está cortando o caminho aqui por dentro. Ó, tem até sauna aqui. Estão vendo esse passarinho aqui? Ele quase deu um olé na gente. Ele veio voando, tirou onda. Né, seu bonito? Coisa mais linda. A gente não filmou essas casinhas do outro lado por questão de privacidade, mas tem uma galera de biquíni, enrolado na toalha, fazendo churrasco. Eu não sei se eles estão nadando ou se ali dentro tem sauna ou o que que é, mas tá engraçado. E ali no fundo, vou tentar dar um zoom aqui. Povo saudável, né? Lá no fundo já é a estação central. Olha, parece uma parede em braille para gigantes. Que interessante! E aqui estamos, no topo da ópera / balé de Oslo. Recomendo a todo mundo dar esse pulinho aqui em cima. Tem uma vista privilegiada de Oslo. Não dá pra ver muito bem por conta do reflexo do vidro, mas aqui é como se fosse uma oficina pro teatro, pra caracterização de personagem. A entrada da ópera é desse lado de cá. A gente deu o rolê em volta, em cima, até achar a entrada aqui. E aqui estamos dentro do prédio da ópera. A circulação aqui nessa parte é livre. E chegamos ao museu de Edvard Munch. Agora a gente vai tentar comprar ingresso e entrar para ver a exposição. E aqui a gente está na sala de exibição das obras de Edvard Munch. E logo aqui, na parte de autorretratos, a gente encontra outro quadro da Família do Grito. Esse é o Desespero. Para quem não conhecia, tá aqui. Este é o Grito, uma das obras mais famosas de Edvard Munch, talvez a mais famosa. E são várias as versões da mesma obra. Aqui no Museu do Munch nós temos 3 dessas versões. Porém, infelizmente, nesse dia, somente essa estava sendo exibida. São 3 janelinhas na mesma sala, elas ficam no escuro e de hora em hora eles abrem uma das janelas e você pode contemplar a que está sendo exibida. Então, se você ficar 3 horas no museu, dá para ver as 3. Mas nesse dia, por alguma razão que a gente nunca vai saber, eles disseram que só essa estava sendo exibida. É a Madonna, mas a cara tá meio do Michael Jackson, né? Mas é legal. Olha essa vampira aqui, sensacional. Essa pintura se chama Separação. Eu amei a cara desse cidadão aqui. Alfa e Ômega. É uma coleção muito lindinha, tem várias, mas eu não vou mostrar tudo porque é bem extenso e tem toda uma historinha. Presta atenção, Vandinha Adams mandou lembrança. Cada setor aqui da exibição trata de um tema. Esse aqui é da morte e os outros falam sobre amor, gênero. Tem o setor do grito, tem autorretrato, os outros. É bem interessante. E não tem roteiro aqui nesse museu. Você pode entrar nas salas na ordem que você achar mais conveniente. Se liga no Grand Batman dessa bailarina. Olha a técnica que ele usou para representar o movimento da perna dela. Mais um da mesma série do grito. Esse aqui é o Angústia. Tá aqui minha obra de arte. Não fiz isso no prezinho, faz depois de velha.
Terceiro dia em Oslo. Ai, socorro, tá frio. Eu achei um negócio super curioso aqui, bem no centro. É um monte de pessoinha carregando umas pedras ou entre as pedras aqui do calçamento. Vou mostrar, peraí. Esses pontinhos verdes são mini pessoinhas. Parece aqueles bonequinhos, né, do G.I. Joe. Comandos em ação, pra quem é da minha época. Olha que legal. Tem umas faltando, acho que a galera andou pegando as pessoinhas aqui. Já estão maiorzinhos. E aqui eles estão carregando as pedras na cabeça. A gente se perdeu procurando lugar para tomar o café da manhã, que é tipo um lugar que dizem que tem comida de rua, né? Deve ser uma comida de rua gourmet aqui, né? E a gente achou esse lugar bem interessante. Ali deve ser a igreja e aqui é o cemitério. E demos com a cara na porta porque só abre às 11. Haha. A gente acabou de ser parado por um morador de rua aqui que fala inglês. E veio perguntar sobre loja onde a gente comprou roupa. E é muito curioso isso, gente. Todo mundo aqui fala inglês, todo mundo, até o morador de rua. Quer passear de barco aqui no Fiord de Oslo e tá sem grana? Olha só, a gente vai pegar o ferry daqui a pouquinho, daqui meia hora ele sai. E a gente pagou 38 coroas, o que dá muito menos se você for comparar com esses passeios para turista. Então fica a dica, vem aqui nessa casinha, peraí, vou mostrar para vocês. Aqui vocês compram um bilhete, é o transporte público normal. Vocês acham que ela tá com frio? Eu acho que tá. Agora a gente vai dar uma voltinha aqui, que a gente tem meia hora antes do barco sair. Claro, a gaivota fazendo gaivotagem. Por que eles escolhem a cabeça das estátuas, né? Quase caí no buraco agora. Achei essa parte muito legal, muito moderna. Acabei de me tocar que esse cavalo é wireless. Dá uma olhada. O cowboy aqui não tem lugar... Como é que chama aquele negócio que segura no cavalo? Tem não. Rédea, né? Não tem rédea. Ele é wireless. Não reparem no vidro todo cagado, tá literalmente cagado, tá? Vocês vão ver vários cocô de pomba ou de gaivota aqui no vidro, ó, dá pra ver ali no canto. Mas vale o passeio sim. O dia hoje não tá tão bonito quanto os 2 dias anteriores, mas pelo menos não tá chovendo. E vir pra Oslo e não passear no Fiord é sacanagem, né? Então a gente vai assim mesmo. Valorizem o vídeo aí, galera, porque não tá fácil ficar aqui do lado de fora do barco só pra gravar, sem a interferência do cocô de pomba na janela. Aquele barquinho ali no meio é uma sauna flutuante. A gente acabou de ver um peladão correndo ali em volta. Good, pretty good. Praticamente a Praça da Sé. O cara tá pregando, tá com a Bíblia na mão. Não sei se dá pra ver lá no fundo, mas isso daqui tá um mar de gente. Tá parecendo a 25 de março no sábado. Esse é o sábado de Oslo, totalmente diferente dos dias da semana.
feirinha simpática aqui no centro. Acho que é só coisa de Natal lá. Aí, se você curte um Jethro Tull, aqui eles têm o primo dele, o Zero Tull. Olha a estátua do Bambi aqui, gente. Que coisa mais fofa. Muito bonito aqui também. É quase um beco do Batman, né? Só que não. Que barato. Eles pintaram o Pac-Man aqui no chão. E aqui é o mercado que a gente estava procurando. Que dizem, né, ser o lugar equivalente ao mercado municipal daí, de São Paulo e das cidades. E aqui tem uma escola de dança bem bacana também. Entendi o porquê do Pac-Man. House of Nerds. A gente está aqui no mercado, no Mathallen, em Oslo, que seria mesmo, de fato, o equivalente dos nossos mercados municipais. Tem salame, tem linguiça, tem queijo, tem peixe, tem o que quiser aqui. É aqui que você vai encontrar coisa típica da região. Bem aqui no meio, salame de Hell. Noruega mandando um oi pro Kid Bengala, é isso aí. Eu tô na dúvida se isso daqui é bunda, é comprimido ou cerveja. Essa é a Nes Blood Records, que antigamente era Helvet, lojinha da Eurônimos, parte do Inner Circle do black metal norueguês. Aqui foi plantada a sementinha dessa galera maligna e agora no porão da loja nós temos o que eles chamam de Museu do Black Metal. Vale a visita se você curte metal. E aí, pra quem tava pedindo, aliás, parafraseando Penélope Nova, uma capirotagem por dia faz a nossa alegria. Tô aqui no porão. I think if you put this... Okay, I won't argue anymore with you. Deixa a gente ver. Quer fazer um vídeo que a gente sabe que você faz o filme da sala? Não, fica tranquilo. Inner Circle. Yeah, there's like the movement that they... Mônica Bar! Må vi ta vare på både oss og lokale og bandet og alt sammen. Alle dere som står foran meg, her er jeg, sett meg. Alle dere som står foran meg, det vil si vent mot scenen. Parece que a gente tá mergulhando num grande pote de claras em neve, né? A gente já tá aterrissando em Varsóvia. Visibilidade péssima. Fim da aventura. Chegamos na Polônia de volta e com esse tempinho bonito. Lá, videozinho extra aqui no final, só para contar para vocês algumas coisas relacionadas a gastos que ficaram de fora. Passagem e hospedagem. Não adianta eu passar para vocês o quanto eu gastei, porque eu saí da Polônia. Se você sair do Brasil ou dos Estados Unidos, onde quer que seja, obviamente o preço não vai ser igual. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente gastou o equivalente a R$200 cada um de passagem ida e volta, tá? Hospedagem, a gente ficou num hotel no centro. Depois, se alguém quiser indicação, eu até indico. É seguro, é numa localização ótima, mas é um prédio velho pra caramba. Então, a gente pegou o quarto duplo. A gente não tem viajado em quartos compartilhados por questões mesmo, né, da situação atual. Então, a gente sempre prefere pegar um quarto só pra nós, com banheiro privativo. Mas aí fica a critério de vocês. Se vocês procurarem por um hostel que seja de quarto compartilhado, banheiro pra todo mundo, é claro que vai sair bem mais em conta. A gente pagou aí uns 700 conto, mais ou menos, pros dois, né? Mas por conta disso, porque a gente escolheu ficar numa localização central e com privacidade e higiene. O trem
do aeroporto de Torp para Oslo. Se vocês pegarem um voo que venha do aeroporto internacional, óbvio que o preço vai ser outro. A gente, por acaso, desceu nesse aeroporto que fica lá na Casa do Chapéu, porque pra gente era mais barato e porque saía do aeroporto que é mais próximo pra gente aqui na Polônia. A gente pagou 308 coroas, o que vai dar aí 150 zloty, que vai dar aí uns 200 reais. Um pouquinho mais, né? Não é barato, gente. Isso, só esse trem já saiu mais caro do que a nossa passagem. Na volta, a gente pagou menos. Na volta, a gente pagou 220, mas a gente não foi de trem. Por quê? O que aconteceu? A gente não se ligou que o voo era super cedo de manhã e não tinha trem. Pesquisem direitinho isso daí. A gente deixou pra, tem sim, Noruega evoluído, 24 horas. Meu nariz, né? Pra não dizer outra coisa. Não tinha trem. Não tinha trem. O último era 10 e pouco da noite, o primeiro saía 7 e pouco da manhã. A gente teria que sair às 5 para chegar, sei lá, por volta das 7 no aeroporto e pegar o nosso voo. Então a gente teve que se virar nos 30, procurar ônibus. A gente achou uma empresa de ônibus particular, mas eles passam cartão e tudo mais. A gente pagou 220 coroas, então sucesso. Café da manhã, vocês conseguem achar café com algum salgado, algum doce, algum pastry, sei lá, esqueci. Isso aí, de padaria. Por 30 coroas, tá? O combo por 30 coroas vocês acham tanto no 7-Eleven quanto nesse Narvesen, que é a loja de conveniência mais comum deles lá. Então 30 coroinhas, que vai dar aí 25 reais, mais ou menos. Eu achei, pra Noruega eu achei bem digno, tá? E é gostoso. Cerveja a gente achou a mais barata por 27 coroas, em lojinha de conveniência também. Só que tem um detalhe, depois das 7 da noite não tem biscoito, não tem álcool depois das 7 da noite. A gente rodou e as atendentes todas falaram que depois das 7 a gente só ia achar com graduação alcoólica baixíssima. Então teve um dia que a gente conseguiu a cerveja por 2,5% de álcool, mais ou menos nessa faixa aí dos 30 dinheiros no 7-Eleven. E ela falou, não adianta nem ir no supermercado, eles não vão te vender. Então, tem isso. A questão do horário para álcool na Noruega é um problema. Não pode beber em qualquer lugar. Tem lugares específicos para você beber álcool. Não pode sair bebendo na rua. E não acha à noite. A menos que você vá para um pub, né? Mas aí você deixa o teu fígado lá e o baço no outro copo. Burger King, já falei durante o vídeo, 30 coroas, um sanduíche. Não compramos refrigerante. Primeiro porque eu nem gosto, né? Então, segundo porque não valia a pena. Teve um outro dia que a gente foi jantar com os nossos amigos, a gente foi num lugarzinho de kebab lá, de um imigrante. Gostosa, comida bem arregada, cheio de coisa e não é caro, tá? Não é caro pra Noruega. A gente divide uma pizza por 70, uma pizza média que deu para 2 pessoas tranquilamente por 76 coroas, se eu não me engano, a pizza gostosa. Eu lembro que o refrigerante lá era 26 coroas, a água é grátis, vocês podem pedir em qualquer lugar que vocês forem, água da torneira, mas a água da torneira que é super mega potável, é tipo nos Estados Unidos, né? Você paga pelo que você quiser, mas a água tá ali de graça para você e é de boa qualidade. Pode pedir sem medo de ser feliz. Água da torneira na Inglaterra. Transporte público, 38 coroas cada. Então a gente pegou 2 metrôs, o barquinho que deu o rolê lá nas ilhas do Fjord e foi 38 cada um, tá? E vale por 1 hora. Então mesmo se você precisar fazer baldeação, tá valendo. Mas guarda o teu bilhete. Você valida o bilhete depois que entrar no transporte e guarda ele até o fim da viagem. Museu do Edvard Munch. Isso daí foi das maiores facadas, foi 160 coroas, mas valeu cada centavo. O museu é incrível, o museu é muito bom e dá pra ficar 3 horas brincando lá. São 11, se não me engano, 11 andares, a maioria deles tem exposição, então vale super a pena, tá? É caro, mas se tiver que escolher uma atração paga na cidade, eu indico esse museu. E o show do Trollfest, que foi 220 coroas cada, o que eu acho bem ok se comparar com o preço de show no Brasil, se comparar com o preço de show até aqui na Polônia, tá? Eu lembro que eu fui pro show do Paradise Lost uns meses atrás em Krakow e eu paguei um pouquinho mais do que isso. Na conversão, tá? O show aqui foi mais caro. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, claro. Por que eu não gravei a Conga Line? Por que não? Já é a 4ª vez que me pedem. Mônica, vai pro show do Trollfest, grava a Conga Line pra gente ver. Você fala tanto disso. Gente, pois é, eu falo tanto porque eu tô sempre no meio. E por eu estar sempre no meio, eu não tenho como gravar. Eu tô lá no meio dançando, toda feliz. Não tem como gravar, gente. Não tem. Ou eu paro num lugar e gravo o povo fazendo a micagem, ou eu sou parte da micagem. Então, fico com a segunda opção. O dia que vocês me derem uma GoPro aí com aquele capacete
falsetinho, sabe? Aí dá pra eu gravar e dançar ao mesmo tempo, que daí eu vou só fazendo assim, né, e gravando. Mas por enquanto não tem como. Já ia esquecendo, olha só, coisa de iniciante, né? Deixa aquele joinha maroto aí. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Comenta. Pode dar risada à vontade nos comentários. Faz piada, pede alguma coisa, pede informação. Estamos aqui pra isso. Até a próxima. Tchau, tchau.